Você viu por aqui, foi divulgada hoje uma nova pesquisa eleitoral da Genial Quest para eleição presidencial. A gente vai ver o resultado para o primeiro turno na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas aos entrevistados as opções de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 46% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece em seguida com 30% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% e André Janones, do Avante, tem 2%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 1% e Pablo Marçal, do PROS, também somou 1%. Vera Lúcia, do PSTU, e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Luciano Bivar, do União Brasil e o general Santos Cruz, do Podemos, também não pontuaram, assim como Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Brancos, nulos ou aqueles que não pretendem votar somam 7% e aqueles que não sabem em quem votariam são 6%. Nesse cenário, o ex-presidente Lula venceria ainda no primeiro turno. Mas a pesquisa também fez simulações de segundos turnos, possíveis cenários para o segundo turno da eleição agora de outubro. O primeiro deles, o mais provável, de acordo com as pesquisas deste momento, Lula venceria Jair Bolsonaro por 54 a 32, 22 pontos de diferença, portanto. Branco, nulo ou não vota em nenhum dos dois, 9%, pouca gente indecisa entre Lula ou Bolsonaro, 3% segundo a pesquisa Quest. Tem um outro cenário também, avaliado pelo Instituto. Lula venceria Ciro Gomes por 52% a 25%. Brancos, nulos ou não votariam em nenhum dos dois, 19%, indecisos 4%. Vamos a um outro cenário estimulado, segundo turno, Lula 56%, Simone Tebet 20%, aí aumenta o contingente de eleitores que não querem votar em ninguém ou votam em branco ou nulo, 20%, e 4% ficam indecisos. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, protocolada sob o número BR 03552/2022. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de junho e tem um nível de confiança de 95%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. A gente vai até Brasília agora para ouvir a Basília Rodrigues e também para ouvir o Gustavo Uribe. Vou primeiro com a Basília, que está aqui ao meu lado, fazendo algumas anotações. O que você está anotando aí, Basília? Tem certeza que é mais importante que qualquer pergunta que eu possa te fazer aqui? Não, é talvez a resposta, né, dessas perguntas sobre a avaliação que a gente fez da última pesquisa Quest, que traz dados muito positivos ao líder da pesquisa, o ex-presidente Lula, e negativos e que devem, com certeza, estão sendo aí destrinchados pela articulação de Bolsonaro nessa disputa ao Palácio do Planalto, né? O presidente, ele chegou ao teto da intenção de votos até aqui, pelo que se evidencia nessa pesquisa. Isso quer dizer que aquele jogo parado, que quase sempre a gente vinha falando nas últimas pesquisas, avançou um pouquinho, somou pontos positivos para Lula, que chega mais perto já passou, né, de 46%, chega mais perto da possibilidade de vencer em primeiro turno. Em contrapartida, o mesmo não vale para Bolsonaro, né, que ele chegou a esse platô da intenção de votos, então algo precisa mudar no discurso do presidente, é o que a gente tem ouvido de pessoas que estão trabalhando nessa estratégia de campanha, né, no marketing político do presidente Jair Bolsonaro. O que chama a atenção nessa pesquisa, para além dos dados principais, né, que são esses de Lula com 46%, Bolsonaro com 30% das intenções de voto, Colombo, são algumas perguntas mais subjetivas. A gente pode dizer que esses dados são objetivos. Vai votar em quem? Lula ou Bolsonaro? Quando as pessoas são perguntadas sobre aspectos mais subjetivos, de sentimento, aí é que a situação para o presidente Jair Bolsonaro fica pior. Um desses questionamentos é: o que você tem mais medo? Medo da continuidade de Bolsonaro ou da volta do PT? A maioria respondeu que teme
mais o retorno, ou melhor, a continuidade do governo de Jair Bolsonaro. 52% afirmaram a continuidade de Bolsonaro e 35% a volta do PT. Isso mostra que o sentimento do eleitorado está diferente daquele alimentado em 2018, quando o Bolsonaro saiu vitorioso das urnas eletrônicas. Lá em 2018, o discurso antipetista, né, de combate à corrupção, em que o presidente, o então candidato, o ex-presidente Lula, foi tirado da disputa eleitoral, lá emplacou, né, esse discurso. Agora, em 2022, a vontade do eleitorado é diferente. Então, de uma maneira mais clara, quando as pessoas são perguntadas, você tem mais medo de quem, Bolsonaro ou Lula? Há mais temor da continuidade de um governo Bolsonaro do que do retorno do governo petista. Uma outra pergunta diz, Bolsonaro merece um segundo mandato? E aí, esse dado sempre foi negativo para Bolsonaro, agora está pior. Se antes 58% das pessoas diziam que não merece, agora 62% dos entrevistados afirmam que Bolsonaro não deve levar um segundo mandato. Muito bem, Basília Rodrigues e agora o Gustavo Uribe para falar para a gente, contar para a gente o que julga importante em mais esse levantamento da Quest, Uribe, mas eu queria também te pedir que falasse um pouquinho, para além das duas candidaturas principais, que continuam mais ou menos consolidadas ali nas posições em que a própria Quest e outros institutos mostravam, sobre outros partidos muito relevantes que estão sem conseguir se posicionar na eleição, né? Por exemplo, já faz algum tempo que João Dória desistiu da pré-candidatura, né? E a Simone Tebet, que em tese seria a principal beneficiária dessa desistência, continua lá com 1%, quase sem pontuar. Ciro Gomes permanece congelado nos 7%, né? O PSDB está para tomar uma decisão amanhã, não é? Pelo menos foi a data prometida, desde que o MDB atenda às reivindicações tucanas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, em favor dos tucanos, os tucanos embarcariam na campanha de Simone Tebet. Ela é uma campanha atraente para os tucanos nesse momento? O PSD, que está liberando diretórios. Em Minas, o Alexandre Calil já se aliou a Lula. No Rio de Janeiro, que é um outro estado muito importante, o Eduardo Paes, que manda no partido, prefeito do Rio, flerta com o PDT do Ciro, que tem 7%, não é? Como é que fica o universo político todo, e ele é enorme, muito maior do que Lula e Bolsonaro, nessa circunstância em que cada vez menos parece haver alternativa a não ser Lula ou Bolsonaro? Cada vez parece uma terceira viela, não uma terceira via, né, Colombo? Não tem espaço para ela. O que a gente tem visto nessa pesquisa é que o nem voto em Bolsonaro, nem voto em Lula é cada vez menor, chega a 19%, não chega nem na intenção de voto de Jair Bolsonaro. O espaço é muito difícil. Quando, nessa pesquisa Genial Quest, perguntaram ao eleitorado qual é seu segundo voto, Ciro Gomes aparece muito bem, mas depois aparece Lula e Bolsonaro. Não se cita nem Simone Tebet, nem eventualmente Bivar ou outros nomes, Janones, ou seja, o eleitorado antecipou neste primeiro turno, e essa é a tendência, uma eleição de segundo turno. Se transformou numa eleição plebiscitária. E nessa eleição plebiscitária, onde você tem uma dificuldade de crescimento desses candidatos à terceira via, a gente tem visto agora que o presidente Jair Bolsonaro, diferentemente das últimas semanas, ele apontou agora uma queda tanto na intenção de voto, dentro da margem de erro, mas também da sua aprovação. É algo que não acontecia. A gente vinha uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro com muitos dos votos de Sérgio Moro, que saiu da disputa. Agora deu uma guinada, uma oscilação para baixo. E os números são puxados por duas regiões, sobretudo, Nordeste e Sul. O presidente Jair Bolsonaro tinha conseguido passar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sul, mas agora a rejeição dele voltou a aumentar. Os dados apontam, por exemplo, que piorou de 51 para 57 a rejeição do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste, e no Sul foi de 37 a rejeição para 42. A avaliação de que o governo Jair Bolsonaro é pior do que se esperava também cresceu na rejeição, de 48 para 54. E a rejeição aumentou, inclusive, Colombo e Basília, no eleitorado masculino, que costuma ser e ainda é um eleitorado mais próximo do presidente Jair Bolsonaro do que o eleitorado feminino. A rejeição foi de 41 para 44. A única região do país em que o presidente Jair Bolsonaro hoje vence de Lula é o Centro-Oeste.
você tem a vitória de Lula nas outras regiões e empate em duas delas, que é o Norte e o Sul. Então é um cenário que o presidente Jair Bolsonaro vinha se recuperando, mas agora deu uma piorada. Eu estava conversando agora há pouco com alguns analistas políticos e também de pesquisas eleitorais. E eles me disseram e apontaram um dado muito interessante dessa pesquisa, que é a preocupação com a pandemia do coronavírus. Desde o arrefecimento dos casos, a gente vinha que a população brasileira já não tinha tanta preocupação. A preocupação era a inflação. Ela segue como a maior preocupação. Só que esse aumento dos casos recentes levou a uma elevação do percentual de preocupação em relação ao coronavírus. A pesquisa aponta, por exemplo, que a pandemia passou o percentual das pessoas que se dizem muito preocupados com o coronavírus de 34 para 46. Além, claro, da população apontar que o principal problema é a inflação. E aí aumentou de 18% para 23% na avaliação da população. Então, talvez essa piora do quadro de Bolsonaro seja puxada por esse aumento de casos agora de coronavírus. A gente sempre lembra, é o aumento de casos, não de mortes. Mortes continuam num patamar baixo, mas isso faz com que a população tenha uma preocupação e uma avaliação negativa da maneira como o governo federal levou à frente as políticas de saúde pública durante a pandemia do coronavírus. E essa preocupação maior da população já pode ser observada, inclusive, nos postos de saúde em São Paulo. Ontem à tarde me chamou a atenção, eu passei por 3 deles na Zona Sul e os 3 tinham fila por lado de fora, o que não acontecia já há muito tempo. Valeu, Basília, Uribe, a gente volta a conversar mais tarde.